Senhor, amado irmãos, todos aqueles que estão acompanhando a Jesus Cristo através dessa live, siga a Jesus. O outro estudo que eu dei foi em Gênesis capítulo 8, que foi... Gênesis capítulo 8, diminui as águas do dilúvio, Noé solta um corvo e depois uma pomba, Noé e sua família saem da arca e Noé levanta um altar. E agora eu vou ler em Gênesis capítulo 9, versículo... nesse capítulo 9, a aliança de Deus com Noé, e Noé pronuncia bênçãos e maldição. Essas bênçãos Noé pronunciou para os seus dois filhos, que um ele maldiçoou e disse que ia ser servo dos seus irmãos, e os dois irmãos ele abençoou grandemente, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, estou dando estudo de Gênesis a Deuteronômio, esse estudo do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Deuteronômio, que Deus me usou para me pregar essa mensagem, para mostrar que foi Moisés que escreveu esses 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco ou a Torá. Esses 5 primeiros livros que foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, usado. Moisés foi grandemente pelo Espírito Santo de Deus, e isso o Senhor Jesus me ordenou eu dar esses estudos, esses 5 primeiros livros do Velho Testamento, né, escrito por Moisés. E eu já estou em Gênesis capítulo 9, e a aliança de Deus com Noé, nesse capítulo 9, e Noé pronuncia bênçãos e maldições. Eu vou ler Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Mais embaixo, tudo que se mover e vive, se vós há para alimento, vós e dei a Eva verde, tudo vos dou. Carne, porém, com sua vida, isto e com seu sangue, não comereis. Diz a palavra do Senhor. O que você não deve comer? Comida, coisas sacrificadas a ídolo, porque isso é abominação para o nosso Deus. Diz a palavra do Senhor: certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Diz a palavra do Senhor: tudo aquilo homem, mulher, que você tirar a vida de alguém, do mesma maneira que você tirou a vida de alguém, também Deus ele vai usar para tirar a sua vida, tanto de animal como do homem. Diz a palavra do Senhor: escolha melhor viver para Jesus, porque é melhor, porque se você tirar a vida de alguém, como diz a palavra do Senhor, com o mesmo punhal que ele disse essa palavra para Pedro, com o mesmo punhal que você ferir, você será ferido. Então não tire a vida de ninguém, não tire a vida de ser humano e nem de animal, porque senão você vai justar conta com Deus. Com o mesmo a mão que você derramar, alguém vai derramar o seu sangue também. Continuando: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez o homem segundo a sua imagem. Deus disse: não derrama sangue de ninguém, porque Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, diz a palavra do Senhor. Continuando, disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus ele estabeleceu a aliança com Noé e suas descendências, que nunca mais ele ia derramar a água do dilúvio sobre a face da terra. E ele fez essa aliança, e Deus ele cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Muitas das vezes o homem, a mulher, ele promete, ele não cumpre, mas Deus não. Aquilo que ele promete, ele faz, ele cumpre, porque ele é Deus e a palavra dele é sim, sim, ou não, não, e disso não passa, diz a palavra do Senhor. Continuando: e com todos os seres viventes ele fez aliança, que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço, olha que Deus disse: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio.
nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para a perpétua geração. Deus, ele falou que nunca mais ele ia tirar a vida, nem do homem, da mulher, nem de animal nenhum, nem doméstico, nem selvático, nem aquele que se rasteja pela terra. Ele fez a promessa e ele cumpre, diz a palavra do Senhor. Deus ordenou Noé, sua esposa e seus 3 filhos, as mulheres dos seus filhos, e todos os animais que ele ordenou, um macho e uma fêmea de cada animal que Deus ordenou Moisés a colocar na arca. Por quê? Porque ia destruir toda a humanidade, e para continuar tanto de ser humano como de animais, as descendências, tinha que ter esse casal dentro da arca, para poder continuar as descendências de cada animal. Continuando, olha o que Deus disse: e o arco estará na nuvem, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas, aqui a Bíblia fala sobre arco. Eu digo para você, a gente conhece como arco-íris, quando você, amado irmão, amado ímpio, quando estiver já próximo para chover, quando você olhar para o céu e ver aquele arco lá, aquela aliança enorme, colorida, de várias cores, você vai se lembrar. Essa é a aliança que Deus fez entre Deus e a humanidade, que nunca mais ele ia derramar o dilúvio sobre a face da terra, sobre a terra, para destruir toda a humanidade. Deus, ele prometeu e ele cumpre, diz a palavra do Senhor. Continuando, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, estabelecerei entre mim e toda a carne sobre a terra, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E diz a palavra do Senhor: são esses 3 filhos de Noé, e dele povoou toda a terra, diz a palavra do Senhor. Sem, Cã e Jafé são os 3 filhos, eram os 3 filhos de Noé, diz a palavra do Senhor, que saíram da arca, onde continuaram as suas descendências. E agora eu vou ler. Noé pronuncia bênção e maldição. A maldição, ele amaldiçoou o seu filho Cã. Por quê? Porque ele zombou do seu pai, porque o seu pai estava deitado nu, se embriagou na vinha e se embriagou, e ele zombou. Mas Sem e Jafé não. Eles foram pegar um pano, virar o rosto, não querendo ver a nudez do seu pai, honrando o seu pai, cobrir o seu pai. No entanto, Cã riu do seu pai, zombou do seu pai. Então a maldição caiu sobre Cã, diz a palavra do Senhor. Mas Sem e Jafé foram grandemente abençoados. E disse Noé que Canaã ia ser servo de Sem e Jafé, por ele ter zombado do seu pai. Continuando. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa o rosto, desviando, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, quem era Cã, que soube que ele zombou do seu pai, enquanto Sem e Jafé não honrou. Trouxe uma capa, cobriu ele com o rosto virado, honrando o seu pai, diz a palavra do Senhor. Continuando. Despertando Noé do seu vinho, soube que o filho mais moço, quem? Que era Cã. E disse: maldito seja Canaã, seja servo a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha o que ele disse, que Canaã, que era Cã, ia ser servo de Sem, diz a palavra do Senhor. E Canaã seja servo, engrandeça a Deus a Jafé também, que Cã ia ser também servo de Jafé também. E habitou eles
nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos na face da terra, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, e quando começou o dilúvio, o início do dilúvio, Noé, ele tinha 600 anos, quando começou o dilúvio, diz a palavra do Senhor, e seus últimos dias já de vida, onde ele morreu, que Noé morreu com seus 950 anos, diz a palavra do Senhor. Quando começou o dilúvio, ele tinha 600 anos. Quando ele morreu, já aqui no capítulo 9, versículo 28, diz que ele morreu com seus 950 anos, Noé, diz a palavra do Senhor. E Noé, ele era neto de Metusalém, aonde Metusalém morreu com seus 969 anos, que era Metusalém, avô de Noé. E Metusalém era pai de Lameque, foi pai de Lameque, e Lameque, pai de Noé. Essas três gerações abençoadas, Metusalém, aonde morreu com seus 969, avô de Noé, aonde Noé morreu com seus 950, diz a palavra do Senhor, três homens grandemente abençoados, diz a palavra do Senhor. E o próximo estudo que eu vou dar para você no capítulo 10, descendentes dos filhos de Noé, diz a palavra do Senhor. E eu digo nesse momento para você, honre seu pai, honre a sua mãe, enquanto você estiver na face da terra, porque assim Deus, ele vai prolongar os dias da sua vida na face da terra. Não zombe do seu pai como Cã zombou do seu pai Noé. Ele teve a punição, a maldição que ia ser servo dos seus dois irmãos, Sem e Jafé. Ele não gostou, mas Noé o amaldiçoou, e os seus dois filhos, Sem e Jafé, que honrou seu pai, ele abençoou. Então, nesse momento eu digo para você, siga a Jesus.